É isso aí, meu irmão, minha irmã, você que está conosco aqui na Conexão Viva, nos acompanhando. Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 7 horas e 19 minutos, manhã do dia 5 de maio, aliás, de junho de 2024. 5 de junho de 2024, quarta-feira. Deus abençoe, meus queridos, um bom dia abençoado em Cristo Jesus. E hoje nós estamos chegando ao final do livro do profeta Isaías, capítulo 66. E o capítulo 66 do livro do profeta Isaías trata da rejeição final dos rebeldes. Foi muito interessante até aqui nós estudarmos todo o capítulo do livro do profeta Isaías. Que Deus abençoe, meu querido, derrame bênção sobre a sua vida, você que tem nos acompanhado. Quero dizer para você que é bom nós meditarmos na lei do Senhor dia e noite. O salmista diz assim: a tua palavra eu guardei no meu coração, para não pecar contra ti. O nosso coração é aquele baú onde deve guardar os grandes tesouros da vida. E a palavra de Deus é esse grande tesouro, essa grande pérola, né? Que nós guardamos no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Então, o capítulo 66 contém uma mensagem poderosa sobre a soberania, julgamento e a misericórdia de Deus. O capítulo começa com uma declaração de Deus de que o céu é o seu trono e a terra é os cabelos de seus pés, enfatizando sua supremacia e poder sobre toda a criação. Aí o texto diz, Isaías 66, versículo 1: Eis a palavra do Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o meu estrado, o estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa haveis de edificar? Tal casa será o meu local de descanso? Então ele começa declarando que Deus, dele é o céu e o trono dele está no céu. A terra é o estrado onde seus pés pisam. Enfatiza a supremacia, o poder sobre toda a criação. E no decorrer do capítulo, né, ele continua ali dizendo que olhará para aquele que é humilde e contrito de espírito e que treme diante da sua palavra. O capítulo continua falando do julgamento vindouro e da destruição daqueles que se rebelam contra Deus e que continuam em sua idolatria. Muitas das vezes pensamos que a idolatria é só acender vela para isso e para aquilo. Idolatria é você adorar alguma coisa que não seja Deus. Tudo aquilo que você adora, você venera, que não é Deus, isso é idolatria. Pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, tipo um carro, a própria casa, pode ser a família. Deus está acima de todos. A ordem é Deus, a família, depois vem a igreja. Isaías descreve o castigo que virá sobre eles, incluindo fogo e espada, e declara que serão consumidos como vermes. Ele também fala da restauração e salvação do povo de Deus, declarando que eles serão consolados e que sua alegria será como um rio. Não vai cessar. A água do rio ela está sempre se renovando. A nossa alegria será sempre renovada, porque a Bíblia nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria no Senhor, se alegrar no Senhor. Alegrai-vos, mais uma vez, alegrai-vos no Senhor. Na última parte do capítulo 66, Isaías fala dos novos céus e nova terra que Deus criará, onde não haverá tristeza ou choro, e onde os justos habitarão em paz e segurança. Ele também fala da restauração do templo e do retorno do culto a Jerusalém. Isso aconteceu depois de 70 anos. O povo ficou cativo 70 anos.
foi cativo por Nabucodonosor para a Babilônia, depois passou pela mão dos persas, até Ciro o Medo persa, né, do Império Medo, autorizar o retorno. Primeira leva veio com Zorobabel, depois com Esdras e Neemias, os muros foram reedificados. O templo foi reconstruído em Jerusalém, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito, general romano, invadiu Jerusalém, queimou tudo e destruiu o templo até hoje. Então, ele restaurou. Ele também fala aqui da restauração que foi restaurado. Isaías escreveu quase 700 anos antes de Cristo. Então, no geral, Isaías 66 é uma conclusão poderosa, adequada ao livro de Isaías, onde enfatiza a soberania e o poder de Deus sobre toda a criação. Então, isso nos lembra das consequências da rebelião e da idolatria, e do julgamento que virá sobre aqueles que rejeitam a Deus. No entanto, também oferece uma mensagem de esperança e restauração para todos aqueles que se voltam para Deus e confiam nele, em Deus. Esse capítulo 66 serve como um lembrete de que Deus é um Deus de misericórdia e compaixão, e que deseja confortar e restaurar o seu povo. Esse é o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos. Do versículo 1 ao 4, fala do serviço do templo repreensível. Esse último capítulo de Isaías, ele é ao mesmo tempo um clímax, e um resumo das profecias de Isaías. A sessão é como se for, é a conclusão, vamos dizer assim. O capítulo 66 é a conclusão do livro de Isaías. A sessão de cobertura desse capítulo é uma continuação da visão gloriosa do futuro do capítulo anterior, do capítulo 65, que nós refletimos aqui ontem. No entanto, o grande ponto de conexão com o capítulo anterior é o contraste entre o verdadeiro e fiel servo de Deus e o caráter apóstata e mundano da maioria das nações. Deus, ele protesta contra a apostasia da maioria das nações e as suas ideias também. Mas as ideias de Deus, ou a ideia de Deus, é estabelecer um templo, né? Estabelecer um lugar. Lá, aqui no capítulo 66, na época, Deus iria estabelecer um templo em Jerusalém. Existem formas de sacrifício que o Senhor odeia. Uma forma é a idolatria, onde sacrifícios são feitos a ídolos. A outra forma é aquela em que as pessoas vêm a Ele, mas com o coração falso e hipócrita, ou fora da rotina, e não mais do que tradição. É como se a pessoa vai hoje à igreja porque é bonito. Vai à igreja porque a sua família toda ia. Vai à igreja porque é uma tradição da família. É uma tradição daquele povo. É uma tradição da comunidade. Mas não vai à igreja para compor um coral onde todos estarão adorando ao Senhor. Hoje temos pessoas que vão à igreja que não levam nem Bíblias, nem no celular, que hoje nós temos as Bíblias nos celulares, nos tablets, nos computadores. Fica até mais fácil, mas nem assim. Então, como Criador do céu e da terra, Deus não precisa de ninguém para construir uma casa para Ele. Porque o texto nos diz assim: eis a palavra do Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Ele não está procurando por pessoas que estão apenas atrás de um belo edifício. No fim dos tempos, os judeus incrédulos reconstruirão o templo, mas ali o anticristo colocará uma imagem da besta.
Haverá novamente sacrifícios de animais e festas religiosas serão celebradas no então construído templo em Jerusalém. E tudo isso acontecerá sob a proteção de uma aliança com o restaurado império dos homens. Nações estarão aliadas a esse novo império. Mas o Senhor não valoriza essa forma de serviço exterior. Sacrifício agradável a Deus é espírito quebrantado e coração compungido. As pessoas que só têm olhos para as formas externas também estão lá hoje. Quando veem pessoas, que não amam, um templo não significa nada para Deus. Porque o céu é o trono de Deus e a terra é o estrado dos seus pés. Então, nesse sentido, Estevão também fala ao Sinédrio em seu discurso para deixar claro que eles preferiram o símbolo à realidade de um relacionamento com Deus. Atos 7, versículos 44 ao 54. Eles colocam a religião acima da relação com Deus. Tem pessoas que colocam a denominação acima da relação com Deus. O Senhor olha para aqueles que é humilde e contrito de espírito e que treme diante da sua palavra. Daqueles que não têm essas características, ele não espera nenhuma ação para construir o templo ou que venham fazer oferendas. É como um julgamento moldaz, O Senhor deixa claro que os sacrifícios dos adoradores hipócritas são para eles como cometer grandes iniquidades. No versículo 3 ele diz, Isaías 66, 3: Mas o que mata um boi é como que tira a vida de um ser humano. Quem sacrifica um cordeiro é como que quebra o pescoço de um cão. Quem apresenta uma oferta de cereais é como que oferece sangue de porco. Quem queima incenso memorial é como que louva um ídolo, considerando que eles escolheram seguir seus próprios caminhos e têm grande prazer nas suas abominações. Tem pessoas que confiam mais nos seus sacrifícios do que buscar a Deus. E para Deus, matar um boi com um coração mentiroso é como matar um ser humano. Da mesma forma, o sacrifício de um cordeiro ou uma oferta de cereal sem humildade é para Deus igual trazer um animal impuro como um cachorro ou algo como um porco. Porque aquele povo de Israel que estava ali, eles faziam isso, estavam fazendo isso. O porco para eles era um animal impuro, determinado por Deus, inclusive. Então eles escolheram seguir caminhos dos pagãos com seus horrores. A isso o Senhor responde que fará uma escolha que tomará suas deliberações enganosas e trará sobre eles o que eles temem e o que eles temiam. Eles foram escravos para o cativeiro. E todos os adultos que entraram como escravos em Babilônia morreram como escravos. Foram 70 anos de cativeiro. E ele faz isso porque eles não responderam quando ele chamou, quando Deus chamou. Eles se recusaram a ouvir suas palavras. Isaías 66, 4. E no tempo, chegará o tempo em que a igreja do Senhor Jesus estará junto com ele. E o remanescente fiel de Israel proclamará novamente o grande Deus. Os escarnecedores serão envergonhados. Isaías 66, versículos 5 e 6. Ali o Senhor se volta novamente para a minoria que consiste naqueles que tremem diante da sua palavra por reverência e temor. Eles vivem em profundo temor de cada palavra da Escritura. Quando Nabucodonosor mandou invadir Jerusalém,
ele chamou o chefe dos eunucos, chamado Aspenaz, e disse para ele: olha, escolhe ali entre o povo jovens de boa aparência, que tenha bom entendimento e que saiba assistir diante do rei. E entre aquele povo eles encontraram 4 jovens: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel recebeu o nome de Beltesazar, um nome caldeu, um deus caldeu. Ananias, Misael e Azarias receberam o nome de Sadraque, Mesaque e Abdenego, respectivamente na sua ordem. Foram poucos, todos foram separados para irem para a Babilônia, mas poucos escolhidos, sabe? Então Deus procura os verdadeiros adoradores, e os escarnecedores serão envergonhados. Essa minoria proclama o evangelho do reino aqui na terra. A maioria vai rejeitar a mensagem, vão ter aversão aos mensageiros do evangelho. Mas Deus é fiel na vida daqueles que são fiéis. Deus cumpre suas promessas na vida daqueles que são fiéis. Deus é tremendo. Do versículo 7 ao 11, fala um novo nascimento e alegria. Isso aqui fala que com o retorno de Cristo as nações são julgadas e o restante, vamos dizer assim, crentes de Israel é redimido. Agora é a hora onde a pessoa de Cristo vai ser revelada de uma maneira surpreendente, com toda manifestação de glória ao seu favor. Sabe? Então, chegará o dia em que os rebeldes serão julgados e condenados de uma vez por todas. Que nós possamos cumprir o nosso papel hoje, para que, com o retorno do nosso Senhor e Salvador, estejamos naquele gozo eterno, naquela alegria eterna. Cada dia que nasce é uma oportunidade que Deus nos dá para sermos melhor do que fomos ontem. Adorar a Deus sobre todas as coisas é declarar que estamos querendo morar no céu. É declarar que queremos ter uma vida eterna. Não deixe de fazer o que você faz, mas faça tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode fazer. E deixe de fazer aquilo que a Bíblia diz que você não pode fazer. Simples assim. Glorifique a Deus no seu local de trabalho, na faculdade, em casa, principalmente na família, na sua comunidade. Não precisa sair gritando. Leve uma vida de justo, não prejudique ninguém. Não pegue o que é seu, não seja ambicioso, não seja invejoso. Coma do seu suor. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é o Deus onipresente, onisciente, onipotente. É o Deus que tudo vê. É o Deus que nos abençoa. É o Deus que derrama chuvas de bênção. Mas ele é o grande juiz. Amém? Então que Deus te abençoe. Estamos concluindo aqui esse livro majestoso do profeta Isaías. Aprendi muito. Muita coisa eu sabia, renovei o conhecimento. Algumas coisas eu não sabia, ampliei o conhecimento. Ontem eu recebi a visita de um amigo aqui em casa, um pastor amigo meu, no finalzinho do dia. E nós falamos justamente sobre conhecimento, né? E eu comentei para ele, né? Todo ano eu leio a Bíblia e para isso a minha técnica é todo ano eu compro uma Bíblia diferente. Então eu tenho dezenas de Bíblias aqui, né? Todo ano eu compro uma Bíblia diferente para ler aquela Bíblia. Aquilo que eu já sei,
eu renovo. E o que eu não sei, eu amplio. Né? Ou seja, quando eu leio um texto que eu já compreendo bem aquilo ali, eu renovo aquele conhecimento. Mas quando eu leio um comentário que eu ainda não tinha aberto meus olhos para aquilo ali, eu ampliei o conhecimento. Aumentei o conhecimento. A Bíblia diz assim: meu povo está sendo destruído, porque lhes falta o conhecimento. Quando você dedica um tempo para ler, para escrever, você está entregando o dízimo do teu tempo para o Senhor. E o inimigo não tenta te convencer. O inimigo não vai te convencer tão fácil, porque você tem o conhecimento de Deus e da sua palavra. Está escrito: somente ao teu Deus adorarás. Amém? Que Deus te abençoe, queridos. Amanhã, né, nós estaremos iniciando um novo projeto. Que projeto é esse que nós estaremos estudando aqui, refletindo dia a dia? Estaremos amanhã iniciando o nosso projeto sobre as parábolas de Jesus. Todo dia estarei trazendo a meditação em cima de uma parábola de Jesus. Está tudo escrito. Nesse período nós fomos preparando. Então que Deus te abençoe e derrame bênção sobre a tua vida. Em nome de Jesus, eu mando um abraço para o pastor Marcos Lacerda, que está sempre nos acompanhando. Deus abençoe, pastorzão, derrame bênção sobre a sua vida, a vida da sua família. Flávio, que Deus te abençoe, Flávio, derrame bênção sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos, graça e paz, e até amanhã.